Agora vamos lá, cuidar da nossa saúde e aprender com quem entende. A medicina vai evoluindo e eu fico encantada. Mas segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, 15 milhões de pessoas têm Alzheimer no mundo todo. E a gente sabe que é uma doença terrível, neurodegenerativa, incurável, que afeta a capacidade de aprendizado, orientação, atenção, compreensão e linguagem, né? A pessoa fica cada vez mais dependente mesmo do outro. E até mesmo para as rotinas básicas, tá? Higiene pessoal, alimentação, enfim. A gente vai começar o nosso bate-papo com um depoimento tocante da Edna Mitico, que tem o paizinho com a doença de Alzheimer há alguns anos. E ela contou pra gente as dificuldades em ter um diagnóstico, falou sobre os cuidados e você vai conferir junto comigo agora. E já a gente recebe uma das maiores excelências na medicina quando a gente fala dessa doença, que é o Dr. Norton Sayegh. Então vamos conferir o vídeo primeiro. Bom, quem tem Alzheimer na minha família é o meu pai e ele tem 86 anos. Começou com os relatos da minha mãe, ele morava com a minha mãe e os relatos de que ele tinha acessos de ficar violento, de ficar irritado e esquecia das coisas. Aí é difícil saber quando começa, porque é uma coisa que vai evoluindo, né? Você suspeita, você acha que tem um problema, mas não sabe bem ainda e os médicos não te dão muita certeza. Mas quando vem o diagnóstico, a gente fica um pouco preocupada, né? Tipo, quem vai cuidar, né? E aí os filhos já se mobilizam ou não, né? Mas enfim, é uma preocupação para a família, não é? E o Alzheimer veio depois, os médicos na verdade não tinham muita certeza, mas eles achavam que era Alzheimer, né? Pelos sintomas e pelo fato dele não se lembrar das coisas e esquecer das pessoas, enfim. Sim, ele fazia muitas palavras cruzadas, caça-palavras, jogava baralho, a gente tentava fazer joguinhos com ele. Eu espalhei no quarto fotos da família, da mãe, do pai, né? E o que nos disse que o problema era Alzheimer é porque ele começou a lembrar só de fatos da vida passada, dos pais, dos irmãos, da vida quando ele era jovem, né? Tanto que ele não sabia que a mãe tinha morrido, né? Então foi um sofrimento quando eu disse que a mãe tinha morrido. A pessoa fica muito indefesa, né? Então a gente quer fazer o melhor, né? Quer cuidar, quer dar todo o cuidado que precisa. E aí eu procurei orientação também, procurei conversar bastante com o geriatra, com psicólogos, enfim, né? E, enfim, eu acho que o principal é não deixar sozinho, né? Ele precisa de muita companhia. É difícil, mas acho que é o que eles precisam. Se existirem diagnósticos precoces, eu vou fazer, com certeza, não é? A minha única preocupação é não quero dar trabalho para ninguém, né? Mas se tiver que acontecer, não tem muito o que fazer, né? Obrigada, Edna Mitico. A história dela não é diferente de milhares de pessoas. Aliás, eu falei um número, hoje esse número aumentou. Quantas pessoas sofrem com Alzheimer aqui no Brasil? Aqui no Brasil se calcula 1.200.000 portadores. Mas, na realidade, com os novos conceitos a respeito de doença de Alzheimer prodrômica, o que é isso? É quando é o comecinho, a fase bem inicial, esse número já pula para 1.800.000 pessoas portadoras no Brasil. No mundo, são 46 milhões de portadores. Gente, né? Só nos Estados Unidos são mais de 6 milhões de portadores. E esse número dobra a cada 20 anos. Então essa doença só vai aumentar com o envelhecimento da população, que é um ganho, né,
Se mede a riqueza de um país pela expectativa de vida que tem essa pessoa. Então, o envelhecimento é uma conquista, mas ao mesmo tempo ele deixa as pessoas mais vulneráveis para ter algumas doenças, entre elas a doença de Alzheimer. Mas ela não acontece só na idade avançada, ela pode acontecer em alguns casos numa idade mais precoce, né? É mais raro, mas pode acontecer. Existe um caso não documentado de uma pessoa, de uma moça com 26 anos de idade, mas não documentado. Ela é rara até os 50 anos. O pior é que quanto mais cedo ela aparece, pior é a evolução. Porque existe, na realidade, Cláudia, dois tipos de doença de Alzheimer. Existe uma que é altamente hereditária, genético. Mas, graças a Deus, isso responde apenas por 5% de todas as doenças de Alzheimer. 95% delas são ligadas ao envelhecimento. Pra você ter uma ideia, aos 65 anos, a expectativa, a probabilidade que você tem de ter Alzheimer quando você atinge 65 anos é de cerca de 1 a 3%. Veja, 65. Que é um número grande, porque 65 anos ainda é uma pessoa muito jovem, Muito jovem, né? O idoso jovem. Quando essa pessoa chegar nos 85 anos, ela vai ter 50% de chance de ter a doença de Alzheimer. Mas isso é terrível e assustador, Então, né? isso é assustador. Assim, e aí a gente fica imaginando, tem uma estimativa de vida longa, né? Algumas pessoas esperam e vivem mesmo até os 99, 100, cento e poucos anos. Sim. Mas sem qualidade de vida com Alzheimer aos 85, isso é terrível. Exatamente. Metade das pessoas. Dá para fazer a prevenção do Alzheimer? Então, isso que de mais moderno existe. Inclusive, a dona Mitico lembrou muito bem, né? Ela fez uma observação, aliás, um depoimento emocionante dela, muito lúcido, muito esclarecido, a respeito do diagnóstico precoce. Porque sabe, Cláudia, quando a pessoa apresenta o primeiro sinal de esquecimento, que é o sintoma principal da doença de Alzheimer, esquecimento para fatos recentes, essa doença não começou ontem. Essa doença começou há 15, 20 anos atrás. Só que você tinha uma reserva funcional de células nervosas no seu cérebro, que elas foram morrendo, mas o seu cérebro tinha uma reserva. Eu costumo comparar muito com os rins, né? Você vive muito bem se você tiver 2 rins saudáveis e tirar um para doar, por exemplo, para um parente. Você vive muito bem com um rim só. O organismo tem esta coisa maravilhosa da natureza, que é te dar uma folga. Então, na doença de Alzheimer acontece isso mesmo. Tem até um diapositivo aí que parece que a gente pode demonstrar de que Alzheimer é perda de célula cerebral. Vocês vejam que a sua esquerda, para quem está olhando de frente para o vídeo, nós temos um cérebro saudável, normal, enquanto que à direita nós percebemos claramente que ele atrofiou. Está até menorzinho, né? Que ele Parece murchou. Ele perdeu peso. Isso Por a gente quê? consegue ver em exame? Ele perdeu células. Consegue. Qual? Nos exames de imagem, especialmente a ressonância nuclear magnética. Então dá para fazer o diagnóstico? Veja, a ressonância não faz diagnóstico. Hoje em dia nós temos novos biomarcadores, mas é um exame chatinho de ser feito, que é a punção lombar, a retirada de um líquido da espinha. Mas isso é fundamental, que a população entenda que problema de esquecimento não é normal em idade nenhuma. É comum. É tão frequente que as pessoas confundem esses dois conceitos que não são sinônimos. Eu já falei isso várias vezes aqui para o seu público, né? Que eu tenho a honra e o privilégio de ser convidado para estar aqui de tempos em tempos. Então, é importantíssimo que se faça essa conscientização da população. Esquecimento não é normal. Esquecimento não é normal. Vai buscar ajuda. E pode não ser Alzheimer, hein? Pode ser uma depressão.
medicamento em pessoas idosas, a maldita pílula para dormir. As pessoas reclamam muito por falta de sono, mas isso é um assunto para um outro encontro. E caem na esparrela de usar os tarjas pretas, que são hipnóticos. Ora, o nome já diz, meu Deus do céu, eles vão tirar a sua memória. Então, às vezes, tem coisa anedótica que diz: Dr. Norton curou o Alzheimer do meu pai. Eu não curei o Alzheimer de ninguém. Eu retirei a medicação que estava levando à perda de memória. Ele não tinha Alzheimer. Então, é importantíssimo que se busque ajuda. E hoje em dia a população está muito mais consciente. Sabe, Cláudia, é muito triste a evolução dessa doença. Que essa doença começa... Tem um diapositivo também, ilustrando o que a sua produção fez, que essa doença começa com pequenos esquecimentos, com distúrbios de comportamento, com dificuldades na fala. Mas isto vai evoluindo. À medida que isto piora, a memória vai ser comprometida também para fatos mais antigos. Porque no começo, você pergunta assim para o paciente, né? No caso, para o cliente: o senhor lembra o nome da sua primeira professora? É claro. O senhor lembra a igreja que o senhor casou? É evidente que sim. O senhor sabe rezar? O senhor lembra do Pai Nosso? É claro que eu lembro. E o que o senhor almoçou ontem? Ah, doutor, não tenho a mínima ideia. Que dia é hoje? Não tenho a mínima ideia. Que dia da semana? Não tenho a mínima ideia. Que dia do ano? Que ano nós estamos? Não tenho ideia. Então, essa desorientação no tempo e no espaço, aliado à perda de memória, já leva o médico a ficar alerta. Eu posso estar diante de um caso de Alzheimer. Que Alzheimer é tão frequente, antigamente se achava que era uma doença rara, mas não, como nós vimos aqui, imagina, 1.500.000, 800.000 pessoas atingidas só no nosso país, é muita coisa. E esse número, como eu disse, vai dobrar daqui 20 anos. Mas existem estudos, eu me lembro até que a última vez que o senhor veio aqui, o senhor convocou os nossos telespectadores que queriam se submeter aos testes. Sim, nós então, continuamos com isso, né? Eu tenho uma boa notícia, se é que em Alzheimer a gente pode dar boa notícia, mas acho que é assim, que o nosso centro de pesquisa foi o recordista mundial de recrutamento para pacientes no mais moderno estudo que existe no mundo a respeito de Alzheimer. Então nós colocamos o Brasil pela primeira vez, foi uma coisa inédita, no topo da lista como líderes mundiais de recrutamento. Você tem uma ideia, o segundo e o terceiro lugar são nos Estados Unidos. E o quarto lugar na Alemanha. Então o Brasil realmente mostrou a sua competência do ponto de vista científico no combate a essa doença que eu estudo há 40 anos, Cláudia. E eu vejo cada vez mais que há 40 anos atrás era um desastre, né? As pessoas morriam de uma maneira indigna. E hoje em dia a gente vê cada vez menos pessoas indo para essa fase terminal. E cada vez mais pessoas detectando essa doença no comecinho. Porque se detectar no começo, tem alguma coisa que possa ser feita? Grande diferença. Então, você estava falando de prevenção. Hoje em dia existe, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, uma cultura de prevenção. Porque não existe uma vacina, você não pode prevenir 100%, mas você pode, no mínimo, retardar a evolução de quem é um paciente de risco. Fazendo o quê? Exame de DNA, por exemplo. Vai mostrar se você herdou, se você é filha de um paciente que tem Alzheimer. Esse exame de DNA, que é colhido na saliva... Mas aí a chance, como o senhor já disse aqui, é pequenininha, né? Se você... 5% só da população que tem esse Alzheimer hereditário, não é isso? Não, o hereditário. Tá.
Mas o outro também tem um componente genético, não necessariamente hereditário. Que mostra nesse exame de DNA. Que mostra nesse exame de DNA se você herdou o gene de risco. Tá, aí vamos supor, herdei o gene de risco, o que eu faço para prevenir? Ele vai conversar comigo. Então nós vamos mudar a vida dessa pessoa. Eu vou saber como é que ele vive, o que ele come. A alimentação interfere? Sem dúvida nenhuma. Nós temos dietas específicas hoje em dia, chamadas, todas elas derivadas com uma base na dieta do Mediterrâneo. Tá. Que é usar óleo de oliva, um cálice de vinho por dia, grãos frescos, legumes frescos, carne com baixo teor de gordura. É basicamente um queijo parmesão. Que seria o né? ideal, então, todo mundo se alimentar dessa forma, que é a forma mais Claro que saudável, sim, mais natural. claro que sim. Né? Os conservantes, os agrotóxicos, eles Sem representam dúvida de fato um nenhuma. mal São para venenos. essa doença. São sim. venenos. Então, cada vez mais nós vemos pessoas se preocupando com do que come, porque é a base de tudo. Você é aquilo que você come. Suas células são construídas a partir desse tipo de material. Então, hoje, cada dia mais pessoas evitam. Além da alimentação, primeiro a gente faz o teste e vê se tem a predisposição hereditária, genética. A alimentação, a dieta do Mediterrâneo é uma boa sugestão, mas o que a gente pode fazer? Então, existia um mito, há 40 anos atrás, de que o neurônio não se regenerava. Ou seja, você nascia com um determinado número de células cerebrais, chamados neurônios, e existia uma possibilidade de aumentar esse número à medida que você ia crescendo. Mas isso parava lá pelos 15, 16 anos de idade, chamado neuroplasticidade. Então se acreditava que a partir desse momento parava o crescimento de células e você ia viver com esse número de neurônios o resto da vida. Isso é verdade em termos, que hoje em dia a gente sabe que os neurônios não são indivíduos únicos. Eles têm várias ramificações. Eles fazem contato com vários outros neurônios, chamadas sinapses. E você pode aumentar essa rede a partir de algumas atividades eminentemente intelectuais, cerebrais. Ah, então continuar estudando, palavra cruzada. Sem dúvida. Interagir com as pessoas. Aprender um novo idioma. Aprender um novo idioma, voltar a estudar. Tocar um instrumento. Olha. Porque, por exemplo, musicoterapia. Eu tenho no meu centro, na minha clínica, a musicoterapia. Você não pode imaginar que diferença que faz, porque apenas remédio não é suficiente. Você tem que ter um programa de estimulação, que a gente aplica uma série de testes, vê onde é que estão as falhas e em cima dessas falhas a gente trabalha. E aí existe uma série de dicas, na realidade, que a gente utiliza, que melhora tremendamente a qualidade de vida do portador, retarda a evolução. Eu estou percebendo que isso é assunto que daria a gente ficar aqui a tarde inteira Sem dúvida conversando. nenhuma. Eu vou te convidar para voltar. Eu acho que Cláudia, a gente conseguiu entender um pouco do quanto é importante cuidar da nossa qualidade de vida, fazer os exames, ficar atento à nossa saúde para fazer a prevenção o quanto antes. Então, e eu quero colocar para a população que eu sou brasileiro e recebi muito dos meus clientes, dos meus pacientes. E hoje em dia o modo que a gente teve de retribuir isto foi oferecendo para a população gratuitamente esse teste de memória. Não é uma consulta médica, a pessoa provavelmente não vai me ver, né? Mas ele vai fazer uma avaliação para saber se tem um problema de memória realmente ou não. E sai com uma orientação da minha equipe, das minhas terapeutas. Então é só entrar em contato, Só marcar o teste de agendar, memória. né? Agendar para não ficar esperando, então, para ser mais cômodo. Olha, o site é alzheimermed.com.br ou mais informações no nortonsaeg@uol.com.br. Pode marcar o teste de memória no 11 4306 4691. Com muito prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi bom conversar. É um pouco angustiante, eu confesso, até porque essa questão da memória, muitas vezes ela se confunde com o estresse, com a agitação. Eu mesma sou uma que ando com a memória prejudicada. Muito obrigado. Mas não é Alzheimer.